Vamos olhar um pouquinho agora para as eleições francesas, né? A coalizão de esquerda Nova Frente Popular ultrapassou a direita e venceu a eleição aí agora, legislativas da França. Luca Bassani que vai trazer as informações para a gente agora. Ô Luca, Macron tem motivos para comemorar em partes, né? Porque também não foi ele quem saiu fortalecido, mas enfim, ele conseguiu concluir o objetivo de impedir que Marine Le Pen e seu grupo pudessem protagonizar aí o cargo de primeiro-ministro francês. Conta tudo pra gente agora, Luca. Bem-vindo. É isso mesmo, Cine. Boa tarde a você, aos nossos comentaristas, todos que nos acompanham. Uma vitória circunstancial, momentânea, mas que Macron comemora exatamente após a criação dessa frente republicana, assim chamado, quando a esquerda e o centro se unem para tentar barrar os partidos de direita ou de ultradireita, se assim preferirem chamar. O fato é que nós tivemos uma reviravolta e também por muitos partidários, muitos candidatos terem abandonado as corridas de 3 candidatos em cada um dos distritos, fez com que os demais blocos, seja do centro, seja da esquerda, fossem favorecidos e ganhassem contra o Rassemblement National, né, o reagrupamento nacional de Marine Le Pen e Jordan Bardella. Nós vemos que, nesse sentido, a esquerda fez cerca aí de 185, 190 cadeiras das 577. Macron caiu bastante em relação a 2022, de 250 para 160, 162 cadeiras, praticamente uma queda de 90 cadeiras, o que é bastante expressivo, enquanto que o Rassemblement National também teve um acréscimo muito expressivo, muito significativo, de 89 para 142, mas menos do que se esperava. A gente vê então que a Nova Frente Popular, que é uma coalizão de esquerda, que vai desde a esquerda radical de Mélenchon até os centro-esquerdistas, né, os sociais-democratas, ela acabou ganhando, mas não necessariamente irá levar essa eleição, já que não tem maioria absoluta e tudo depende de uma coalizão para escolher o próximo primeiro-ministro. Nós temos nesse próprio bloco 4 partidos muito importantes e aí que vão determinar o fato de terem ou não uma coalizão viável do aspecto legislativo. Temos os da França Insubmissa, a esquerda radical, liderada por Jean-Luc Mélenchon, os comunistas, também esquerda radical, enquanto temos os ecologistas e os socialistas, que de fato seguem mais a vertente da social-democracia, da centro-esquerda, e que no aspecto da política externa são muito contrários ao que pensa Mélenchon, por exemplo. Mélenchon quer a saída da OTAN, quer a saída da União Europeia, ele defende que é legítimo a Rússia invadir a Ucrânia, o que o Hamas fez em Israel também é legítimo. Então, em todos esses aspectos, há muitas divergências que seriam inviáveis para um governo plenamente de esquerda, principalmente se considerarmos que eles querem reverter a reforma previdenciária de Macron, a reforma migratória de Macron e, evidentemente, necessitam de alguns votos de deputados do centro para também ter viabilidade dentro do parlamento. Então, é uma grande dificuldade para a formação de um governo. Os franceses terão um momento de paralisia legislativa durante as próximas semanas, inevitavelmente, enquanto que se nós olharmos no voto popular, mirando já em 2027 as eleições presidenciais, aí o partido de Marine Le Pen teve mais de 10 milhões de votos, sendo a principal força, seguido então pelo Front Popular da esquerda, com 8 milhões e meio, e Macron com 6 milhões e meio. Tudo indica que, apesar de não terem levado a cadeira de primeiro-ministro, o Rassemblement National virá forte para 2027 também, como um dos principais adversários de Emmanuel Macron. Exatamente, né? Marine Le Pen disse que esse projeto só foi adiado e é preciso que a gente observe também as pautas das pessoas que levaram a essa votação expressiva desse partido. De que maneira que quem está no poder agora vai acolher as pautas que foram apresentadas e que levaram a uma votação tamanha. Agora, Luca, só aproveitando aqui a tua participação, o que você me diz sobre as eleições americanas também? Porque Biden parece que vai continuar na corrida. Exato, nós vimos que Biden escreveu uma espécie de carta a todos aqueles membros do Partido Democrata que têm pressionado para que ele abandone a corrida eleitoral, para que o partido tenha a viabilidade de ganhar perante Donald Trump em 5 de novembro deste ano. Nós vemos que cada vez mais senadores e congressistas do Partido Democrata têm pedido para que ele se distancie da corrida eleitoral, que encontre um novo nome antes da convenção dos democratas em agosto, já que acreditam que, caso permaneça da maneira como está, os democratas não terão chance de reeleger
o presidente da República, e isso significaria a volta de Donald Trump, dos republicanos e de vários outros conservadores ao Congresso e ao Senado, que obviamente acabariam com seu projeto de poder. Então é uma dificuldade. Ele diz que por hora permanece, que foi eleito através das primárias pelo povo americano e não tem intenção nenhuma de desistir desta corrida, mas cada vez mais discussões sobre a sua capacidade cognitiva, a sua habilidade retórica e até mesmo o seu estado de saúde vêm se tornando públicas e aumentam a pressão não só dos outros americanos que já não gostam naturalmente de Joe Biden, mas também daqueles que gostam e que votam pelos democratas, preocupados que a derrota será inevitável. Muito obrigado pelas informações, Luca Bassani. Bom trabalho para você. Vamos falar primeiro das eleições aqui na França. Ô, Thaís, a gente tem aí a publicação que foi feita pelo presidente da República, o presidente Lula, parabenizando, então, o partido de esquerda lá por alcançar essa maioria aí nas eleições legislativas. Vamos colocar na tela para nossa audiência acompanhar, então, por favor. Muito feliz com a demonstração de grandeza e maturidade das forças políticas da França que se uniram contra o extremismo nas eleições legislativas de hoje. Esse resultado, assim como a vitória do Partido Trabalhista no Reino Unido, reforça a importância do diálogo entre os segmentos progressistas em defesa da democracia e da justiça social. Devem servir de inspiração para a América do Sul. Agora, Fábio Piperno, eu vi várias análises hoje de pessoas, de analistas internacionais, bem interessantes, falando que estava toda a esquerda comemorando a vitória, ou a virada de mesa ali do partido na França, no Reino Unido, mas isso serve de recado também que para a esquerda se fortalecer em várias partes do mundo, ela precisa correr um pouquinho mais para o centro. O que você acha? Mas, Evandro, isso não é novidade nenhuma e eu falei isso várias vezes aqui. Primeiro que quem acha que a esquerda passa por um mau momento realmente deve estar vivendo em outro mundo, porque a esquerda acaba de ganhar no Reino Unido e ganhou essa eleição na França ontem, e aqui na América Latina ganhou o último pleito importante, grande, que foi o do México. Então a esquerda está muito bem. Agora, é óbvio que o discurso ele tem que ser mais moderado, não há mais espaço para ir para qualquer tipo de extremo. Essa eleição na França, ela mostra isso com muita clareza. Na semana passada, por várias vezes, eu disse aqui sobre as renúncias que a frente de esquerda de um lado e o grupo do Macron de outro faziam nas eleições nas circunscrições com mais de 2 candidatos, a fim de que um apoiasse o outro. Coisa que a esquerda fez lá atrás para apoiar os candidatos de centro-direita contra a família Le Pen. Primeiro o pai e depois a filha. Então, veja, o presidente Macron tinha feito um lance arriscado demais após a eleição do Parlamento Europeu, porque realmente ele saiu muito chamuscado. E dessa vez, embora ele não tenha sido o vencedor, ele entregou os anéis, mas fica com os dedos. É possível ainda que ele consiga compor um governo, embora a frente esquerda tenha feito a maioria parlamentar. Só que tem uma coisa, é uma maioria, não é uma maioria absoluta. Desses 180 e poucos que o Luca citou, são 59 socialistas, tem 15 verdes, tem aí tem 9 comunistas e tem 69, 70 e tal do França Insubmissa. Ou seja, tá muito... Esses são extrema esquerda, Sim, né? É como se fosse o PSOL, o PT, o PDT e enfim, os verdes. Tudo junto no mesmo balaio. Agora, eles governariam juntos? É claro que não. Dificilmente eles teriam afinidade para governar juntos e eles não conseguiriam, teriam que fazer outros acordos. Se eu fosse apostar hoje, e tem um jornal Libération, hoje ele tem lá uma matéria mostrando 10 possíveis cenários. É muita coisa. Se eu fosse apostar em um, o que eu acho que vai acontecer? O presidente Macron convidaria a direita, não a extrema-direita, mas a direita que fez 60 parlamentares e, quem sabe, o Partido Socialista que fez 59. Juntar essas duas forças para tentar fazer um governo
pouco mais moderado. Agora, 5h29, pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês, hein? Não saiam daí. Gustavo Segre, sabe que depois do resultado de ontem, eu encontrei o Felipe Monteiro aqui pelos corredores da Jovem Pan, né? Sim. E, obviamente, que ele não te esquece, né? A gente não se esquece. Exato. Ele olha para mim, ele já começa a falar do Gustavo Segre. E aí ele pediu para eu te fazer uma provocação hoje. Fala lá pro Segre criticar o meu artigo que eu escrevi pro jornal da Jovem Pan, pro jovempan.com.br, quando eu disse que, apesar da derrota no primeiro turno, a esquerda saía fortalecida daquilo. E você o criticou aqui nesse 3 em 1. Ele pediu para eu te provocar com isso. Não, critiquei no 3 em 1, critiquei no 4x2, critiquei em todos os lados. E ele estava certo. Ele estava certo. Felipe Monteiro, essa aqui é uma declaração pública para você, porque naquela matéria o Felipe colocou: não obstante a ascensão da direita, a esquerda pode sair fortalecida. Exatamente foi esse o título. Acabei de verificar agora para não cometer nenhum erro. E ele estava certo. A questão importante é, ao margem, a gente sempre briga, critica, debate, mas é do jogo. Quando a gente coloca uma crítica e a pessoa criticada estava certa, devemos reconhecer que ela estava certa. Felipe Monteiro estava certo, está aqui a declaração pública. Mas uma situação que me parece interessante para ver. A declaração do presidente do Brasil mostra que qualquer coisa que não seja a esquerda é extremista. E isso não é bom, não ajuda. Não me parece que seja. Porque não é um extremismo a oposição. Tem um monte de coisas no meio, de partidos, ideologias, de ideias, de propostas que não necessariamente são extremistas. Me parece que seria muito bom para pacificar o país, inclusive as ideologias, que não qualquer pessoa que critica, ou qualquer pessoa que critica, seja considerada ao extremo. Mas me parece que Macron vai ter um desafio muito importante. Eu concordo que ele não ganhou, ele não perdeu, porque não tive que resignar o primeiro-ministro, que ele apresentou a sua demissão e o Macron não aceitou, mas que ele vai ter que se esforçar muito para, primeiro, conseguir fortalecer o governo e, segundo, para conseguir governar. Lembrando que França não é Brasil, não tem cargos, ministérios que se inventam e muito menos emendas. Então vai ser uma questão bem complexa. Agora, Langani, a gente precisa ressaltar também que boa parte dos eleitores ajudou a levantar e aumentar e muito a cadeira do partido de direita que estava concorrendo, o partido de Marine Le Pen, aquela união ali da ultradireita, da direita, enfim. Agora, eu quero entender de você de que maneira que as autoridades que agora estão no poder e com a chegada do partido de esquerda vitorioso, né, nesse segundo turno, que a atenção que eles precisam manter também a essa parte da população que não está satisfeita com a maneira como as coisas estão sendo conduzidas até agora. E com pautas principais, como as relacionadas à imigração no país, que aumentou muito nos últimos anos, e também a própria participação ou a maneira como é conduzida a política dentro da União Europeia. Porque não adianta apenas você falar, opa, vencemos. Mas e a demanda dessas pessoas, dessas milhões de pessoas que também, de alguma forma, apresentaram que estão insatisfeitas e ajudaram a ampliar e muito as cadeiras desse partido? Perfeito, Evandro. Tem vários aspectos. Primeiro, que eu vejo que o Macron teve uma vitória de pirro. Ele ganha, mas é uma vitória muito difícil para ele, porque agora ele vai ter que compor com o governo de esquerda e dentro desse governo de esquerda você tem alguns extremistas com posições favoráveis ao Hamas, por exemplo, com taxação de pessoas que ganham, se eu não me engano, 30 mil euros por mês, taxação de 100% de imposto, então não vai ser fácil para ele. Por outro lado, a direita avança na França, aumenta o número de parlamentares e isso significa talvez uma força chegando ali para a eleição presidencial. Então é curioso que eles perdem, mas mostram a sua força para a próxima eleição. E aí, respondendo objetivamente a sua pergunta, você tem dois temas que são muito delicados na França e que o eleitor espera, a população espera alguma resposta. Questão imigratória. Então isso é um grande problema. Muitos dos crimes que ocorrem na França estão ligados sim a imigrantes ilegais, não dá para ter eufemismo em relação a isso, e a população francesa quer uma resposta. Então ninguém está falando aqui de xenofobia, porque a turma lá já começa a distorcer o discurso. É
conter a imigração ilegal. É conter a imigração ilegal. Porque dentro do teu país você tem fronteiras. Caso contrário, não precisava de fronteiras. Então, é conter a imigração ilegal. Esse é o primeiro ponto que a população quer da França. Segundo, é que a França, a cultura francesa, ela também está se dissolvendo. Porque à medida que entram esses imigrantes ilegais, e aí tem uma contradição, a própria França acaba sendo muito mais tolerante com a cultura desses imigrantes em relação à própria cultura francesa, né? Que é uma contradição. E o terceiro ponto, a questão econômica, né? Então, a França tem grandes dificuldades de crescimento econômico, patina, e a população quer uma resposta, porque esse welfare state da Europa, a social-democracia, ela sobrevive muito a riquezas do passado. Mas se a Europa não tiver crescimento econômico daqui para frente, esse welfare state está condenado no longo prazo, simplesmente por uma razão. Por quê? Educação de graça, saúde de graça, uma série de benefícios sociais, benefícios previdenciários, não se sustenta no mundo real com falta de dinheiro. Fala, seu Zé Maria Trindade. Eu continuo achando que é um governo geral, né, do presidente ao controle também do parlamento, é artificial. Porque nas eleições ficaram ali claras as opções, né, dos franceses contra esse governo e mais favorável à direita. Isso não tem dúvida. Houve uma reação muito forte, até prevista aqui. O Piperno falou que isso poderia acontecer. Estava claro que isso poderia acontecer. Uma reação política, uma manobra legal, né, politicamente, mas que mostra que a maioria foi desviada, porque a maioria é isso. E é interessante que esses ares de liberalismo chegaram já no Brasil, e é inevitável. E essa situação da França e a reação da França está sendo comentada. Hoje eu ouvi de pessoas ligadas aí à esquerda dizendo o seguinte, que é preciso entender isso aí como recado e fazer negociação, dialogar, né? Dialogar, negociar, ou seja, a esquerda não domina, nunca dominou o país. O centro é que é o poder. E isso aconteceu na França, no Reino Unido, né, que também o resultado lá foi comemorado aqui pela esquerda brasileira, pelo presidente Lula, e o recado está aí. E tanto é que o governo entende esses recados que haverá uma reforma ministerial em dezembro, logo depois das eleições, exatamente para adequar um governo contra a vontade popular. E, senhores, isso é possível mesmo com eleições transparentes, limpas. Nem sempre o governo representa a vontade popular. Então, um governo que não representa a vontade popular é um governo que se arrasta. É ruim para o governante, é ruim para o país que fica marcando o passo, a política fica muito agressiva e assim por diante. Então, o que houve na França foi uma manobra política dentro das regras políticas da França. E os temas lá discutidos são muito importantes. Eu li sobre o que é considerado ali de um domínio de um país, de uma invasão de um país de forma passiva por dentro. É o excesso de pessoas que vêm de fora e a França está sofrendo isso, né? Os imigrantes que são bem-vindos são pessoas que ajudam e tal, mas na França está acontecendo de tal forma e a quantidade é tanta que eles não sabem mais quem é que domina a França. Eles estão, os imigrantes lá, eu não sei se é a maioria, mas já está muito forte na França. Nos Estados Unidos, a segunda maioria lá já é de imigrantes, por exemplo, não, lá é um país de imigrantes, mas de latinos, por exemplo. Os latinos nos Estados Unidos já são a segunda maioria nos Estados Unidos. Então, o tema imigração, né, que é a chegada de imigrantes, esse é um tema muito importante. Para se ter uma ideia, quando o Brasil estava muito bem, houve até uma tentativa de contenção de imigração, para se ter uma ideia. Então, é um tema que persiste e não acho que a esquerda ganhou, não.